Salve galera, aqui é o Super Djavan Chocante e vocês estão no canal Nerdiocracia. Brincadeirinhas, aqui é o Dimitri e vocês estão no canal Nerdiocracia. E esta ideia do Super Djavan Chocante foi uma ideia do Marcos Filho lá no Instagram. Valeu, Marcos, vou adotar a identidade, viu? Só não vale contar pros outros. E é o seguinte, nas sombras, Oblivion, o Lorde do Esquecimento, envia seus apagadores para apagar tudo aquilo que tornou a cultura nerd inesquecível. A cada memória perdida, cada obra esquecida, fortalece a escuridão. E é por isso que existe a Ordem dos Guardiões Nerdiocratas. E a nossa missão não é viver apenas do passado, é impedir que as grandes histórias sejam esquecidas. E hoje nós iremos abrir novamente os arquivos proibidos da Ordem e iremos descobrir porque Resident Evil clássico ainda consegue causar um medo que poucos jogos modernos conseguem explicar, né? Como já disse, aqui é o Dimitri e sejam bem-vindos ao canal Nerdiocracia. E assim, existe uma sensação que muitos jogadores nunca mais conseguirão sentir. Não importa quantos jogos de terror sejam lançados, tem jogos incríveis que dão um cagaço, né? Não importa quantos gráficos realistas existem. Não importa também quantos sustos apareçam na tela, porque aquela sensação única de entrar sozinho em uma mansão abarrotada de nada, a gente não sabe o que esperar, ouvir um zumbi respirando do outro lado da parede e pensar, eu realmente não quero abrir esta porta, né? Parece ter ficado preso lá nos anos 90. E talvez não seja culpa dos jogos. Talvez essa culpa, vamos achar culpados, né? seja culpa da própria evolução da indústria. E quando o medo era lento? O que acontece é o seguinte, Resident Evil, ele nunca quis assustar assim pelos sustos baratos, né? O objetivo principal dele, se você observar, era criar uma certa tensão. Uma receita que funcionou muito bem em filmes como Hitchcock, Alien e até mesmo O Iluminado. Ou seja, aquele terror que não era o grito, né? E o terror, o que causava medo era a espera. Cara, também posso citar o segundo filme da trilogia, por exemplo, do Batman, né, dirigido pelo Christopher Nolan, né? Aquele que tem o Christian Bale, quando ele foi o Batman, né? Muito louco, muito bom. E o segundo filme é o que tem o Coringa, né? Mas muita gente vai falar, mas o Batman não é terror. Realmente, jovem gafanhoto, você tem razão. Ele não é terror. Mas atira a primeira pedra, quem nunca ficou tenso quando assistiu pela primeira vez, cara? Aquele filme muito bom, aquelas cenas, né, com uma trilha sonora incrível que ficou, cara, impecável do início ao fim do filme. A trilha sonora, cara, era incrível e fazia a tensão crescer a cada segundo que se passava. E você realmente não imaginava, isso que era um filme de ação, né? O que ia acontecer, né? Eu lembro daquela cena que quando o Gordon, que eu não lembro o nome do Gordon no caso, quer dizer, o nome do Gordon eu lembro. Na verdade, assim, ele não era comissário ainda. E ele ainda estava servindo ainda como sargento. Não lembro muito bem qual era o cargo que ele estava ocupando ali na hora. Aí tem uma cena que ele estava com um comissário, né? Na sala do comissário, conversando com ele. E do nada surge um ser não vivo mais, né? E ele bate na parede. Cara, e assim, não tinha trilha sonora nenhuma. E quando ele bate na parede, dá aquele, lógico, dá o barulho do corpo dele batendo no vidro. E na hora que ele bate, dá um jumpscare. Cara, você literalmente, quem tá prestando atenção na cena, dá um pulo da cadeira. Porque, foi um jumpscare muito bom.
E assim, ele não abusou, assim, ele não, assim, como podemos dizer, ele não colocou aquela proposta de terror. Simplesmente a música, aumentando a tensão, era que deixava o telespectador cada vez mais tenso. E é um filme muito incrível demais, né? Mas voltando, né? Só que hoje em dia, muitos jogos colocam um monstro na tela a cada 2 minutos. Diferente do Resident Evil, né? Por exemplo, o Resident Evil clássico fazia você caminhar durante 5 minutos sem acontecer absolutamente nada, né? Sem você saber o que iria acontecer. E na verdade eu tenho medo do Menezes até hoje, né? O Nemesis, que toda vez que ele vai perseguir a Jill, eu fico, caramba, mano, o Menezes tá chegando. Mano, na verdade, outra vez que atire a primeira pedra quem nunca teve medo do Menezes, né? Dá o joinha aí e coloca nos comentários aí que nunca teve medo do Menezes, né? E assim, isso era assustador. Por quê? Porque a sua cabeça simplesmente criava os monstros antes mesmo do próprio jogo criar. Ou seja, era um cagaço danado antes mesmo de comer. Já tava se cagando todinho antes mesmo de ir lá comer a comida, certo? E assim, quando é que a limitação do próprio jogo, do próprio videogame, virou genialidade, né? Aqui a gente vai entrar meio que uma parte histórica que pode ser vídeo para outro dia, né? Mas aqui, por exemplo, entra o PlayStation, com a sua pouca memória, pouco processamento, poucos polígonos, né? Comparado a hoje, lógico que quando ele chegou no mercado ele é incrível, né? Mas agora a gente vê que assim, é um pouquinho, né? E assim, em vez de tentar competir com tudo isso, né? A Capcom, ela fez ao contrário. Ela criou cenários pré-renderizados. E o que seria isso? Explicação rápida para quem não sabe, né? Seria cenário com fotos, cenários com fotos, né? Para ser mais rápido e prático na explicação. O cenário está lá e eles tacaram uma foto de fundo e a única coisa que se moviam seriam os personagens, né, no jogo, né? Daí a Capcom usou e abusou da câmera fixa. E tipo assim, tem lá o cenário fixo, quer dizer, o cenário de foto e a câmera fixa. Isso aproveitava bastante a limitação do videogame e entregava um jogo incrível, né, para a época. E assim, essa câmera fixa, ela limitava muito bem a visão do jogador. O que, novamente, a gente não esperava o que esperar do próximo corredor. E assim, a gente tinha luzes dramáticas, os corredores eram estreitos, né? E assim, literalmente a gente não conseguia ver na esquina, a gente não conseguiria ver nada, né? Ou seja, a limitação do próprio videogame acabou virando a identidade do jogo. Só que hoje, se o Resident Evil tivesse sido lançado com uma tecnologia que a gente tem hoje, talvez ele não tivesse sido tão assustador como ele foi na época em que ele foi lançado, né? Pra quem não sabe, o primeiro Resident Evil é de 1996, né? E ele é baseado em outro jogo, acho que é Sweet Home, uma coisa assim. É um vídeo, também assunto para outro vídeo, né? E na verdade, a câmera, ela não era um defeito, né? É que assim, a gente agora vai destruir um mito. Ou exaltar, né? Depende da visão de quem está olhando, né? Assim, a câmera fixa, ela sempre foi uma ferramenta cinematográfica, né? A gente podemos novamente citar os filmes como Psicose, novamente o Iluminado, Halloween, novamente citar Alien, né? Todos eles usavam o enquadramento para esconder informações. E o Resident Evil, ele fazia exatamente a mesma coisa. E assim, você nunca via o corredor inteiro, como eu já tinha dito, né? Você nunca via o que tinha atrás da porta. Na verdade, o esquema da porta, assim, foi uma sacada de gênio incrível, né? Pra quem não sabe, enquanto a porta abria daquela forma, como que acontece? Rodava um pequeno load do game, meio que em tempo real, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que você via aquela animação da porta se abrindo, o cenário atrás da porta era carregado. Ou seja, era um load disfarçado de cena. Muito incrível, muito genial essa sacada. Ou seja, voltando, né?
você nunca via o que tinha na esquina, você nunca sabia o que ia acontecer atrás da porta. E assim, novamente falando, o seu cérebro era quem completava o resto. E como diz o ditado, mente vazia é a oficina do capiroto, né? Ou seja, não tinha nada lá, absolutamente nada. Mas a gente já tava lá se cagando de medo, né? Tipo assim, tinha uma porta lá e você fala, caramba, não vou abrir a porta, o Menezes vai estar lá. Esses dias eu zerei Resident Evil 3 em português, né? Tá lá no canal também. Cara, obviamente que eu sei o que vai acontecer, eu sei onde, assim, o Nemesis vai aparecer. Mas mesmo assim, cara, o Nemesis, velho, é o Nemesis, mano. Ele vai aparecer, cara. O Menezes vai aparecer. E se alguns vai querer me bater agora, né? Se eu te falar que o verdadeiro inimigo do jogo, na verdade não bater não, né? Mas assim, se eu te falar que o verdadeiro inimigo do jogo era você. Por quê? Porque na verdade essa parte é bem psicológica. Porque novamente, aí nós vamos fazer uma pergunta, né? Por que nós economizávamos munição? Pelo simples fato de que nós sabíamos que ela podia acabar. E, na verdade, muitas vezes, muitas vezes, ela acabava. Quantas vezes a gente travava numa parte lá porque não tinha mais munição, não passava porque não tinha munição, não tinha erva, e a gente tinha que voltar, né? E agora eu lembrei também da primeira vez que eu joguei Resident Evil Code Verônica. O que acontece? No começo você joga com a Claire. A Claire vai pra Europa, atrás do Chris, e ela invade uma base da Umbrella. E ela acaba sendo presa, e ela é presa na ilha Rockfort, né? Perdão. Só que é o seguinte, você tá seguindo os rastros do Chris, e depois que você começa o jogo, você encontra uma parte que está pegando fogo, e mais pra frente no jogo, você encontra um extintor. Aí você volta, apaga o fogo, certo? E consegue passar. Aí você vai passar por um corredor que tem um detector de metal, e se você passar por lá com qualquer coisa de metal, ele vai apitar e vai trancar todas as portas. Aí, antes, no início desse corredor, do detector de metal, tem uma caixa. Você abre a caixa e deposita todos esses pertences de metal. E, obviamente, você vai lá e coloca o extintor de metal lá. Até aí, belezinha. Só que aí você volta. Aí você volta e você fala, pô, mano, não vou pegar o extintor, porque vai só ocupar espaço no inventário. E vida que segue. Você passa a ilha, conhece o Steve, passa maus bocados, e você enfrenta um Tyrant no avião, que, mano, não é o Menezes, mas é o Tyrant. E beleza. Aí você chega na Antártida, e quando você chega lá, o Chris, ele vai pra ilha. Aí beleza, você vai, joga com o Chris também, vai atrás da Claire. Quando o Chris chega na Antártida, tem uma parte que você vai jogar com ele. E tem uma parte que está pegando fogo. Tchan, 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 tchan. E adivinha o que tem que acontecer? Exatamente, deu merda. Por quê? Porque você não retirou o extintor da caixa de metal que você deixou lá e você não colocou no baú. Ou seja, você não vai apagar o fogo para poder pegar a Magnum. Se você não pegar a Magnum, na boss fight final, você vai passar um perrengue lascado. E literalmente, cara, você tinha duas opções. Ou você se matava para poder passar a parte final do jogo sem a Magnum, ou você voltava tudo do começo praticamente para poder colocar o extintor no baú para você conseguir usar ela com Chris lá no final, que foi o meu caso. E eu comecei tudo de novo, mas pelo menos eu peguei a Magnum e arrebentei o boss fight final com a Magnum, né? E aquela, se você deixou o extintor lá no baú, cara, você se lascou igual eu. Você vai ter que começar novamente a game, né? Mas e hoje? O que acontece, né? O jogador, ele simplesmente entra numa sala. Eu tô falando assim, questão da limitação de balas, né? De balas, de recurso, de erva, disso, daquilo. Só que o jogador hoje, nos jogos de hoje, ele entra numa sala, já, pensando em eliminar todo mundo que tá ali. No Resident Evil clássico, você pensava, cara, será que vai valer a pena eu gastar 2, 3 balas nesse zumbi aqui? Sendo que lá na frente, eu sei que vai fazer falta e vai aparecer um Hunter e vai pular na minha cabeça? Vai querer cortar minha garganta? Será que... Então, mas assim, hoje em dia você já entra na sala e fala, mano, vou descer o tech em todo mundo, tô nem aí. E assim, essa decisão de você
não usar as balas, você não usar os recursos que você tinha, era que criava o medo, era o que fazia você ficar tenso na cadeira. Ou seja, novamente, lembrando, né, o jogo ele não precisava te assustar, né? Você fazia isso por conta própria, você mesmo já se assustava sozinho, sem fazer nada, né? E quando é que o silêncio gritava bem alto? Vamos fazer uma análise sonora aqui comigo rápido. Eu não sou técnico, né, de som, brincadeiras, mas vamos fazer uma análise sonora aqui rapidinho. Entenda que a ausência de silêncio, quer dizer, entenda que silêncio não é ausência de som, né? Silêncio é expectativa, certo? Agora imagina comigo aqui, porta rangendo, tic-tac do relógio, passos distantes, né? Uma respiração desregulada e sem ritmo. Eu estou dizendo isso pela primeira vez que você jogou, por exemplo, lá em 1996. Lembrando que 1996 os monstros eram monstros. Cara, você tinha medo de tudo. De lobisomem, de Yara, de tudo. Monstro sem cabeça, de vampiro, de tudo. Do Fred, do Jason. Tudo a gente tinha medo. Hoje em dia, eu até falo pra minha esposa que hoje em dia minha filha tá assistindo lá aquele Monster High, assistindo negócio de bruxa, essas coisas, e eu tinha medo de bruxa também. E assim, eu tava comentando com minha esposa, o pessoal romantizou os monstros. A gente não tem mais, as crianças de hoje em dia não tem mais medo dos monstros. A gente, quando é criança, tinha medo de monstro. Então, isso tudo lá em 1996, 97, 98, dava medo. Porque assim, era amedrontador. Hoje em dia, monstro é bonitinho, né? Monstro é tudo bonitinho, né? E assim, voltando, né? Você tinha aquela respiração desregulada e sem ritmo. Uma janela aqui quebrando, um Menezes pulando da janela, um cachorro atravessando o vidro, um Hunter pulando na sua garganta, novamente falando, né? E a música só entrava quando precisava. Novamente, até citando o Batman, né? O filme do Batman, do Coringa, o segundo Batman, Arkham Knight. Isso. Cara, a música era... Mano, o time da música é perfeito, só entrava quando precisava. Só tava lá quando era realmente necessário. E isso acontece nos jogos clássicos, né? Acontecia nos jogos clássicos. Só entrava a música lá quando precisava. Mas hoje... Perdão. Desculpa, pessoal. Mas hoje, muitos jogos têm uma trilha sonora o tempo inteiro. E o seu cérebro, infelizmente, acaba se acostumando com aquele cenário. Ou seja, não tem tensão. A música acaba sendo até terapêutica, né? E agora chegou a causar um pouco de polêmica, né? Porque, na verdade, a própria internet, ela acabou com a parte do terror, né? Na verdade, toda a mídia, né, meio que acabou com o terror. Como eu disse agora há pouco. Hoje, monstro é bonitinho. Monstro é fofinho, né? Bruxa é fofinha, né? Até o Godzilla. Godzilla tá fofinho, cara. Esses dias eu vi um videozinho na internet. A Jill tava... É criado por IA, né? A Jill tava no laptop, na máquina de escrever, coisa assim. Aí vinha o Nemesis. A Jill é toda fofinha, né? Aí tinha um Nemesis no fundo da janela, todo fofinho também, gritando Stars. Ou seja, não tá mais dando medo, cara. Infelizmente a internet tá acabando com nossos medos, né? Sim, acabando assim, não tá dando mais medo de assistir as coisas, né? Perdão. E o que acontece, né? Lá nos anos 90, os anos 2000, a gente lembra das revistas, lembra das locadoras, lembra dos colegas de escola e lembra dos boatos, os incríveis boatos, né? Por exemplo, dizem que tem um tubarão gigante lá no final, né? Mas dizem que dá pra arrancar a bazuca do Menezes e usar contra ele. Na verdade, confesso que quem falou essa mentira descarada, deslavada, foi eu. Foi eu mesmo que falei que dava pra derrubar a bazuca do Menezes e usar contra ele. Mas na verdade tem uma explicação para isso. Eu tinha um colega muito mentiroso. Quem é que nunca teve um amigo muito mentiroso? Aí assim, eu tava conversando com outro colega, né? E ele ouvia a conversa. E ele é daqueles caras que tudo que você faz ou alguém fez, ele também já fez, né? Aí a gente tava lá conversando, né? E... como fala?
ele veio se gabando, ele entrou na conversa, né, se gabando de que ele já tinha zerado Resident, essas coisas, né? E eu sabia que era mentira, né? Aí eu peguei e falei que dava pra derrubar a bazuca do Menezes e usar contra ele lá na delegacia. O que ele fez? Ele demorou uns dias, depois de uns dias, ele voltou falando que sempre tinha medo do Nemesis, e depois do que eu falei, ele criou coragem, derrubou a bazuca do Menezes e usou contra ele e zerou o jogo ali mesmo. Eu falei, caraca, mano, você é bom, hein, velho? Você é bom. Você é zica, velho. E ele ficou se achando bonzão, né? Só que aí depois que ele saiu, eu olhei pra cara do outro, o outro olhou pra minha cara assim. Tem o que fazer, né? A gente deu risada, velho. Né? Porque, mano, é mentira, velho. É mentira, era mentira. Eu devia ter desmentido ele na cara larga, né? Naquela época. Mas eu fui bonzinho, né? Mas, enfim, voltando novamente à game. E hoje, como eu disse no vídeo anterior, né? Da era dos jogos, da era de ouro dos jogos, né? Dos videogames. Isso, da era de ouro dos videogames. Foi assim, isso. No dia do lançamento do jogo, cara, já existe vídeo com o final explicado, com todos os bosses, o jogo completo. Cara, só que antes a gente jogava perdido, velho. E era isso que era maravilhoso. Ou seja, hoje em dia aquela pequena mentirinha que eu contei do Menezes não vai colar, não vai dar certo. Porque o meu pequenino amiguinho mentiroso, meu coleguinha mentiroso, ele iria na internet ver se era verdade e ele iria falar que era mentira minha. Ele sim iria desmentir, eu deveria ter desmentido ele na cara larga, né? Mas quando é que foi que o Resident Evil virou um blockbuster, né? Aqui vamos ver uma grande mudança. Não tem como negar que o Resident Evil 4, Resident Evil 4, ó, do 4. É que eu fiz assim, ó, 2 é da 4, né? Foi revolucionário, né? E não tem como ele negar que eu também, na verdade, eu gosto muito do Resident Evil 4, né? Que ele foi um dos melhores jogos da história, né? Mas ele mudou completamente o ritmo. E como eu falei, eu particularmente gosto demais do Resident Evil 4. Mas aí depois veio o 5, o 6, o 7, o 8, um monte. Mas assim, o 5 eu também gosto da história porque assim... Porque ele conta a história desde o começo. Naqueles load game, você vai lendo ali, você vai entendendo um pouquinho mais da história desde o começo, né? Só que assim, com o 5, com o 6, vieram mais explosões, vieram mais tiros, vieram mais ação. E de certa forma ficou excelente, menos o 6. Eu não gostei do 6 não. Outro dia eu posso até fazer um vídeo por que eu não gostei do Resident Evil 6, né? Porque, assim, meio que adiantando, ele prometeu tudo, não entregou nada, tentou agradar a todo mundo e não agradou a ninguém. Depois a gente faz um vídeo esculachando um pouquinho melhor, né? Mas assim, aqui no 5 e no 6, a franquia deixou de ser o mesmo tipo de terror que era no 1, 2, 3 e até mesmo no 4, né? Mas assim, aí depois de tudo isso, a gente chega no Resident Evil 7, que provou uma coisa. E assim, aqui entra um fechamento muito inteligente, porque a Capcom, ela percebeu a cagada que eles estavam fazendo e voltou para os corredores. Cara, dá um medo, velho. Você tem pouca munição, você tem uma casa pequena, um silêncio ensurdecedor, né? Vulnerabilidade e o famoso cagaço. Eu ainda não zerei o Resident Evil 7, porque eu já falei em outros vídeos por que eu não zerei. Porque toda vez que eu vou jogar, a minha filha está com os olhos estralados assistindo o jogo junto comigo. Então eu não jogo por conta disso, né? E novamente deu certo. Ou seja, se uma coisa que tá dando certo, ou seja, uma coisa que tá dando certo, não se mexe, né? A gente tem exemplo aí da caneta Bic. Olha só, eu fazendo merchandise da Bic, né? Ela, desde quando ela foi criada, o design dela nunca mudou. Não porque precisa, mas porque exatamente não precisa mexer. Não precisa mexer no design dela, porque tá fazendo, tá funcionando até hoje, sempre funcionou e funciona. E é assim que acontece no jogo. O medo, ele nunca esteve nos zumbis, mas sim estava na sensação de impotência, de você saber que você não vai conseguir enfrentar aquele monstro. Um jogo muito incrível, que é o que eu falo também, posso dizer, é o Outlast. Cara, você só tem uma câmera. E o Silent Hill não. Caramba, aquele jogo do PlayStation 2 que você... Fatal Frame. Cara, Fatal Frame também, você é um cagaço, cara. Por quê?
Porque não é um jogo... Eles são jogos que não tá explodindo um monstro o tempo todo na tela. Você está literalmente vulnerável. Você não consegue enfrentar um monstro. No Fatal Frame você consegue usar a câmera para se defender. Mas no Outlast você só corre, velho. Quer dizer, depois a gente fala um pouquinho, né? Mais, né? Mas assim, talvez o Resident Evil antigo, Resident Evil clássico, não é que ele fosse mais assustador só porque ele era antigo, só porque ele é antigo, né? Talvez ele assustasse um pouquinho mais porque ele confiava na nossa imaginação. Mas sim, eles confiavam muito mais na nossa imaginação do que nos gráficos, né? E assim, porque eles entenderam naquela época que o verdadeiro terror nunca foi enfrentar monstros. O verdadeiro terror foi caminhar em direção ao desconhecido. E existe uma enorme diferença entre você levar um susto e sentir medo. E o Resident Evil clássico nos ensinou isso muito bem. E talvez seja justamente por isso que 30 anos depois, né, ainda existe gente voltando para aquela velha mansão nas montanhas Arklay, né? E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.